Olá, tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais uma tiragem aqui no nosso canal Mordente Tarô. Meu nome é Márcio e o nosso tema hoje, gente, o vídeo vai no ar no dia 12 de junho, então eu vou fazer sobre o Dia dos Namorados, tá? E o tema é o seguinte, foi uma indicação de uma inscrita aí, a Valmari, que pediu e eu vou fazer para vocês. E o tema é o seguinte, Dia dos Namorados, vai se lembrar de mim? Como será o dia dele ou dela? Vamos tentar descobrir? Para hoje eu trouxe duas opções. Opção número 1, a placa de cerâmica quadrada. E a opção número 2, a placa de cerâmica redonda. Então tentem se conectar a uma das peças, sem pressa, sem ansiedade. Façam isso ouvindo o coração de vocês. Lembrando que aqui se trata de uma tiragem coletiva que envolve muitas energias, então façam as adaptações necessárias para a realidade de cada um. Sugestões de tema podem deixar aí nos comentários, que eu estou sempre pegando, sempre trazendo. Quem tiver interesse numa consulta particular somente na sua energia, meu WhatsApp está no descritivo do vídeo. É só mandar uma mensagem que eu passo as informações necessárias, tá bom? E vamos lá, vamos tentar descobrir como vai ser, né, o dia dessa pessoa e se ela vai lembrar ou não da gente. Opção número 1, placa de cerâmica quadrada. Opção número 2, placa de cerâmica redonda. Para o vídeo não ficar muito longo, eu vou dar andamento nele. Quem não conseguiu se conectar, dê uma pausa e faça a escolha com tranquilidade. Dia dos Namorados. Vai se lembrar de mim? Como será o dia dele ou dela? Para quem se conectou com a primeira opção, a placa de cerâmica quadrada. Dia dos Namorados. Vai se lembrar de mim? Como será o dia dele ou dela? Para quem se conectou com a placa de cerâmica quadrada, mostra pra gente. Dia dos Namorados. Vai se lembrar de mim? Como será o dia dele ou dela? Cortando em 3, deck do meio, nós temos a carta do Papa. O Papa é uma carta que fala muito de crenças limitantes, né? O Papa também é uma carta que fala de proteção espiritual e fala também de comunicação. Para alguns de vocês, pode até vir mensagem, pode até vir algum tipo de comunicação. E para outros, gente, a impressão que passa aqui o Papa é um meio que um certo peso na consciência, alguma coisa assim. Ou um peso na consciência por não procurar, ou um peso na consciência por alguma coisa que fez, alguma coisa do gênero, tá? Vamos ver o que mais o tarô nos fala a respeito da situação. Dia dos Namorados. Vai se lembrar de mim? Como será o dia dele ou dela? Para quem se conectou com a placa de cerâmica quadrada. Dia dos Namorados. Vai se lembrar de mim? Como será o dia dele ou dela? Para quem se conectou com a placa de cerâmica quadrada, mostra pra gente. Dia dos Namorados. Vai se lembrar de mim? Como será o dia dele ou dela? Para quem se conectou com a placa de cerâmica quadrada. Dia dos Namorados. Vai se lembrar de mim? Como será o dia dele ou dela? Para quem se conectou com a placa de cerâmica quadrada. Cortando em 3, deck do meio, nós temos julgamento, 7 de espadas, força, 6 de ouros, rei de espadas, rei de paus, e a carta do corte é um as de paus. Gente, essa pessoa vai lembrar de vocês sim. Muitas aqui pode até ter uma comunicação, uma procura, alguma coisa assim, tá? A gente começa com o Papa, e o Papa é uma carta que fala muito de comunicação. Fala que pode existir aqui algumas crenças limitantes aí que resultam num certo mal-estar, num certo peso na consciência dessa pessoa, muitas vezes por uma postura que teve ou algo que falou,
Mas o Papa fala muito de crenças limitantes, né? Que pode ser uma série de coisas aqui. Pode ser diferença de idade, diferença cultural, diferença econômica, pessoas do mesmo gênero, ou essa pessoa já ser comprometida numa outra situação, enfim. Tragam para a realidade de vocês. É uma tiragem coletiva, né? Então as crenças limitantes podem ter uma abrangência muito grande. Mas a gente começa o jogo com a carta do julgamento. E o julgamento é a carta que mais nos fala de reconciliação no deck todo. É bem provável aqui, eu fecho com a carta do corte, um as de paus, é bem provável que é muito forte uma energia de uma possível reconciliação entre vocês. O julgamento nos fala o quê? Aquilo que se julgava morto renascendo, aquilo que se julgava morto voltando à vida. O julgamento geralmente ele é representado por um anjo tocando uma trombeta e os mortos levantando do túmulo. Então muitas aqui nem acreditam mais que isso possa acontecer. Muitas aqui podem já estar aí sem esperança de que isso se faça. E isso vem, acontece e se faça de uma forma até meio repentina, tá? Essa pessoa stalkeia vocês. Dentro do que ela pode, ela busca saber sobre vocês, ou através de redes sociais, ou através de um WhatsApp, ou perguntando para pessoas que conhecem, ou até mesmo passando aí na porta da casa de vocês, para ver se vocês estão em casa ou não. Tá? O próprio tarô é uma forma de stalker também, tá? Então é forte aqui com esse 7 de espadas que a pessoa tenta obter informações sobre vocês. Tenta saber aí alguma coisa sobre vocês, tá? E em seguida a gente vem com a carta da força. A força, gente, é uma carta que fala muito de emoção, muito de sentimento. A força fala de sentimentos fortes, sentimentos reais, sentimentos verdadeiros, sentimentos que já criaram raízes, que já criaram corpo, que já criaram ali estrutura, né? A força, ela fala de sentimentos enraizados. Porém, tem a pessoa tentando manter esse sentimento controlado pela razão. A pessoa tentando manter esses sentimentos ali num nível mais racional e menos emocional. Então a gente percebe que é uma pessoa que tenta se segurar muito, porque ela vem também como um rei de espadas, né? Então ela pensa muito a respeito da situação, tenta segurar muito as emoções e de repente esse rei de paus que está aqui do lado assume o controle da situação e a pessoa tem algumas posturas aí até bem inesperadas e bem repentinas, tá? Mas a força fala de uma força de sentimento, de um sentimento forte, de um sentimento real, de um sentimento que já se raizou aí, tá? Em seguida dessa força eu tenho um 6 de ouros. Aí o jogo vem e lembra pra gente o seguinte, né? Para um relacionamento ser bom, ele tem que ser equilibrado. Os dois têm que fazer, os dois têm que agir, os dois têm que lutar, os dois têm que trabalhar para essa relação. Parem de ter essa ideia de que vocês conseguem fazer um relacionamento se fazer sozinho, carregando todo o fardo, carregando toda a situação. Porque o homem, ele tem por natureza investir mais até que ele conquistou, né? Uma vez que ele conquistou, ele se acomoda. E a mulher trabalha muito mais para manter a relação viva. Então, gente, é aquela velha história. Se é sempre vocês que procuram, para de procurar. Se é sempre vocês que ligam, para de ligar. Se é sempre vocês que convidam para alguma coisa, para de convidar. A pessoa também tem que se fazer presente. A pessoa também tem que procurar, ligar, convidar. Porque quando a gente assume esse papel de sempre procurar, de sempre ligar, de sempre mandar mensagem, a gente acaba acomodando a pessoa, né? A pessoa muitas vezes não liga porque sabe que a gente vai ligar. Não convida porque sabe que a gente vai convidar. Não faz nada porque sabe que a gente vai fazer. Então tem que tirar esse certo conforto aí da pessoa. A pessoa também tem que se movimentar, a pessoa também tem que se posicionar diante da coisa, porque assim ela vai estar mostrando para o universo que ela também está interessada nessa situação, que ela também quer que essa relação se faça. Então o grande problema, na minha opinião, dos relacionamentos desiguais não é você se doar muito e receber pouco. É óbvio que é um problema, mas não é o principal. O principal é a medida em que a gente assume a postura de conduzir a relação,
A gente acaba fazendo a nossa parte e a parte do outro e acaba tirando do outro a oportunidade dessa pessoa fazer e mostrar para o universo que ela também quer, né? E dessa forma o universo muitas vezes deixa de colaborar com toda a intensidade porque somente um está fazendo. E o que um não quer, dois não fazem, né? Então a gente tem sim que deixar com que o outro também se posicione diante da situação. Essa pessoa vem marcada como um rei de espadas, ou seja, uma pessoa que pensa muito, é muito racional, reflete muito antes de fazer as coisas, né? Só que vem também como um rei de paus, uma pessoa que tem muita paixão, muita vontade, muito desejo, muita intensidade. O rei de espadas, ele geralmente assume o controle da situação. E de vez em quando aqui esse rei de paus dá uma descambada, assume o controle da situação e a pessoa age muito na impulsividade, age muito ali no calor do momento, tá? Carta do corte, as de paus. Todo as fala de se começar ou recomeçar uma situação, de iniciar ou reiniciar algo, com paixão, com vontade, com desejo, com intensidade. Tá? Então é uma energia muito forte desse julgamento com o as de paus, que pode sim acontecer uma reaproximação entre vocês. E o Papa vem aqui que muitas podem até chegar a receber uma mensagem, algum tipo de contato aí. Mas a gente pergunta, vai se lembrar de mim? Como será o dia dele ou dela? Com certeza vai lembrar, com certeza vai vibrar também uma reaproximação. E o dia provavelmente vai ser um dia muito pensativo. Eu acho que essa pessoa vai passar o dia ali meio que pensando a respeito da situação e meio que tentando chegar a uma conclusão do que ele ou ela quer realmente, né? Ou como ele ou ela poderia agir diante desta situação. Então vai ser um dia mais pensativo por parte dessa pessoa, tá bom? Gostou? Deixe o seu like, compartilhem o vídeo. Quem não é inscrito no canal, se puder se inscrever, agradeço. Sugestões de tema podem deixar aí nos comentários, que eu estou sempre pegando, sempre trazendo. E quem tiver interesse numa consulta particular, somente na sua energia, meu WhatsApp está no descritivo do vídeo. É só mandar uma mensagem que eu passo as informações necessárias. Vamos ver agora para quem se conectou com a segunda opção, a placa de cerâmica redonda. Vamos lá? Dia dos Namorados. Vai se lembrar de mim? Como será o dia dele ou dela? Dia dos Namorados. Vai se lembrar de mim? Como será o dia dele ou dela? Dia dos Namorados. Vai se lembrar de mim? Como será o dia dele ou dela? Para quem se conectou com a placa de cerâmica redonda. Dia dos Namorados. Vai se lembrar de mim? Como será o dia dele ou dela? Para quem se conectou com a placa de cerâmica redonda. Cortando em 3, deck do meio, Imperador. Vai lembrar de vocês, porque o Imperador, ele vem para dominar uma situação. Só que o Imperador não abre mão daquilo que ele considera como sendo dele ou daquilo que ele acredita que ele conquistou. Então essa pessoa vai pensar sim em vocês, porque ela não abre mão daquilo que ela considera como sendo dela, e vai pensar ainda num sentido muito de posse, tá? É meu, me pertence, não abre mão, não abro mão daquilo que está no meu caminho ou daquilo que é meu por direito, tá? Não gosto muito dessa energia, porque ninguém é dono de ninguém, e o Imperador tem, por natureza, vibrar essa posse sobre o outro, tá? Mas o Imperador também é aquele que vem para conquistar, que vem para manter junto dele, vem para proteger. Vamos ver o que mais o tarô nos fala a respeito da situação. Dia dos Namorados. Vai se lembrar de mim? Como será o dia dele ou dela? Para quem se conectou com a placa de cerâmica redonda. Dia dos Namorados. Vai se lembrar de mim? Como será o dia dele ou dela?
para quem se conectou com a placa de cerâmica redonda. Mostra pra gente. Dia dos Namorados. Vai se lembrar de mim? Como será o dia dele ou dela? Para quem se conectou com a placa de cerâmica redonda. Mostra pra gente. Dia dos Namorados. Vai se lembrar de mim? Para quem se conectou com a placa de cerâmica redonda. Embaralhado. Cortando em 3. Deck do meio. Nós temos Imperatriz. 4 de copas. Cavaleiro de copas. Dependurado. Roda da fortuna. 3 de ouros. E a carta do corte é a carta do carro. Bom, vamos lá. A gente começa com o imperador. O imperador é aquele que vem para dominar, é aquele que vem para conquistar uma situação. O imperador dificilmente abre mão daquilo que ele conquistou, dificilmente ele abre mão daquilo que ele considera como sendo dele. O imperador dificilmente vem para a nossa vida sozinho também. Ele geralmente vem ali atrelado a uma outra situação, ou um outro relacionamento, ou a um trabalho, ou a um estudo, ou uma distância geográfica, enfim, o imperador dificilmente vem sozinho, ele traz ali uma bagagem junto dele, né? O imperador geralmente ele passa por cima das pessoas como se fosse um rolo compressor. A única pessoa que peita o imperador de frente e sai inteira é a imperatriz. Vocês vieram como a imperatriz. Ou seja, essa pessoa vê vocês, gente, como provavelmente a pessoa certa para estar com ele ou ela. Porque a imperatriz é a companheira de vida. É a pessoa que a gente acredita que possa ser a pessoa certa para a vida da gente, que possa conduzir uma situação real junto com ela. A imperatriz é a pessoa que pode ser a mãe dos nossos filhos. Se a gente não pode ter filho, a mãe dos nossos pets ou das nossas plantas, enfim. A imperatriz é aquela pessoa que a gente quer manter na vida da gente, tá? Em seguida dessa imperatriz, eu tenho um 4 de copas. O 4 de copas é a carta do tédio, é a carta da monotonia. A vida desse imperador deve estar chata, deve estar monótona, deve estar parada. Pode ter outras opções? Pode sim, olha as 3 taças aqui. Mas não tem brilho, não tem graça, não tem cor. Mesmo que essa pessoa esteja com outra pessoa, mesmo que essa pessoa tenha outras opções, não completam ela. Ela sempre olha e pensa na 4ª taça. A 4ª taça representa sempre a consulente, no caso aqui vocês, no caso aqui essa imperatriz. Ou seja, vocês trazem para essa pessoa um brilho especial. Vocês trazem um colorido diferente para a vida dele ou dela, tá? O 4 de copas a gente costuma falar que é a carta do tédio, da monotonia, da paradez, né? Mesmo tendo outras opções, não tem graça. Mesmo tendo outras opções, não tem brilho. Mesmo tendo outras opções, a coisa tá ali morna. E com água morna a gente não faz nem chá. Então, o 4 de copas fala que a vida dessa pessoa tá ali meio parada, tá ali meio chata, meio no preto e branco. E em seguida vem um cavaleiro de copas. Todo cavaleiro vem nos trazer algo, todo cavaleiro vem nos presentear com alguma coisa, né? E o cavaleiro de copas é aquele que vem trazer o que ele tem de melhor, de mais bonito dentro dele, que são as emoções e os sentimentos. Então existe chance sim de uma aproximação, para quem está afastado, existe chance aí até de alguma mensagem, alguma comunicação mais carinhosa, mais amorosa, esse tipo de coisa. Mas aqui é muito forte, gente, que essa pessoa, ela está presa numa outra situação. Porque a gente vem aqui com a carta do dependurado, né? E o dependurado fala da gente preso em alguma coisa. Ou pode ser um outro relacionamento, ou pode ser um trabalho, ou pode ser um estudo, pode ser alguma complicação na vida dessa pessoa. Enfim, tem alguma coisa ali meio que puxa o freio de mão dela. Meio que faz com que ela fique ali mais estacionada, mais parada, né?
Mas isso, por um lado, está sendo positivo, porque o dependurado ele está preso numa situação de cabeça para baixo. Então ele olha o mundo por um ângulo diferente. Quando eu olho uma situação por um ângulo diferente do que eu estou acostumado a olhar, eu posso começar a mudar a minha forma de encarar isso. Já que eu estou olhando de uma forma diferente, eu posso começar a mudar a minha postura diante dela. Consequentemente, eu começo a colher resultados diferentes do que eu estava acostumado a colher. Então, o dependurado, apesar de ser uma carta de paradez, ele é uma carta que abre grandes perspectivas aí para mudanças e transformações. Em seguida, eu tenho a roda da fortuna. Roda da fortuna, roda da vida, roda do ano, roda do destino. Como eu costumo brincar, ela é a roda da fortuna, ela não é a roda da falência, da falta ou da escassez. É uma carta que traz muito mudanças para a nossa vida e mudanças para melhor. Mas para que essas mudanças sejam para melhor, já que ela é a roda da fortuna, é muito importante a gente manter um equilíbrio diante da situação. Se eu me mantenho equilibrado, essa roda gira e eu não tenho tanto altos e baixos. Por quê? Porque eu estou me deslocando para o centro da roda. Se eu estou desequilibrado, eu estou bem na ponta dela, bem no extremo. Então eu vou sentir todo esse movimento numa amplitude muito maior. À medida em que eu vou me equilibrando, eu vou me dirigindo para o centro da roda. Consequentemente, o raio diminui e os altos e baixos também são menores. Então a roda, ela fala muito de relacionamentos que podem ser relacionamentos kármicos. Vocês podem sim ser um relacionamento de outras vidas, vocês podem sim ser um relacionamento kármico. E relacionamento kármico nunca foi e nunca vai ser fácil. Tirem isso da cabeça de vocês. Não é nenhum conto de fadas relacionamento de vidas passadas. Relacionamento de vidas passadas não significa que vocês vão ficar juntos também. Todos nós temos o nosso livre-arbítrio. Olha o carro aqui. A gente pode conduzir a nossa vida para onde a gente quiser. Se não resolver nessa, volta numa outra para resolver. Não tem a obrigação de ficar junto nessa, tá? Deus nos deu o livre-arbítrio, ele respeita esse livre-arbítrio. Mas a roda fala muito da gente estar na linha da vida um do outro, da gente estar no caminho um do outro. Então vocês aqui provavelmente têm coisas ainda a viver, a compartilhar, a dividir entre vocês, tá? E a roda fala muito da gente ainda estar no caminho um do outro. E eu tenho em seguida um 3 de ouros. O 3 de ouros é uma carta que fala muito da gente começar a fazer uma base para num futuro poder erguer as paredes e colocar um telhado numa construção. Porém, o 3 de ouros nos lembra o seguinte, um relacionamento ele é feito entre duas pessoas, então é um trabalho em equipe. Os dois têm que trabalhar, os dois têm que fazer, os dois têm que lutar para que isso aconteça, para que isso se faça, para que isso se concretize. Tá? Carta do corte é a carta do carro. Paixão, desejo, vontade, intensidade, movimentação. Então existe aqui muito desejo, existe aqui muito tesão, existe aqui muita vontade. Só que a gente não pode esquecer que o carro fala muito que nós temos nas nossas mãos as rédeas desse carro. Então a gente escolhe ir para a direita, ir para a esquerda, em frente, rápido, devagar, parada, meia volta. Então o carro ele fala muito também do nosso livre-arbítrio de conduzir uma situação da forma que a gente acredita que seria o melhor possível para nós mesmos. Eu acho que o grande problema dessa situação aqui não tem um ditado que fala que dois bicudos não se bicam? Imperador e imperatriz, os dois costumam ser muito orgulhosos, os dois travam aí uma guerra muitas vezes pelo poder. Essa pessoa quer as coisas do jeito dela, vocês querem as coisas do jeito de vocês e muitas vezes vocês entram em conflito devido ao ego e o orgulho dos dois lados, tá? Mas a gente pergunta, vai se lembrar de mim? Com certeza, porque o imperador não abre mão daquilo que ele acredita que seja dele. Então vai lembrar de vocês sim. Como será o dia dele ou dela? Essa pessoa ela vibra mudanças, né? Essa pessoa ela vibra aí transformações com a roda da fortuna. Mas eu acredito que o dia dela vai ser um dia em que ela vai também se permitir olhar a vida por um ângulo diferente. Se permitir olhar a vida por um outro prisma, que é muito isso
que o Dependurado nos fala, né? Provavelmente a vida dessa pessoa tá bem chata, tá bem monótona, tá bem parada. E eu acredito que ela vai começar a se questionar também se é isso que realmente ela quer, se é isso que realmente ela tá buscando para a vida dela, tá bom? Gostou? Deixe o seu like, compartilhem o vídeo. Quem não é inscrito no canal, se puder se inscrever, agradeço. Sugestões de tema podem deixar aí nos comentários, que eu estou sempre pegando, sempre trazendo. E quem tiver interesse numa consulta particular somente na sua energia, meu WhatsApp está no descritivo do vídeo. É só mandar uma mensagem que eu passo as informações necessárias. Gente, espero que vocês tenham gostado, espero ter conseguido ajudar, espero ter sido claro na forma de me expressar. Muito obrigado, fiquem com Deus, uma boa sorte e até uma próxima. Tchau, tchau.